Meus irmãos e minhas irmãs, recebam todos a paz do Senhor. Por gentileza, aproveitando a bondade que estamos de pé, segundo livro da lei, quinto livro do Antigo Testamento, livro de Deuteronômio, capítulo 8, nós vamos ler alguns versículos. Agora ficou bom. Queridos, enquanto vocês localizam o texto, eu quero aqui externar a Deus a minha gratidão e dizer a vocês que para mim é um sonho realizado poder ouvir meu tio orando por mim antes de eu ministrar a palavra. É um sonho realizado. Deus possa continuar conservando a vida do meu tio, dessa família que eu tanto amo, que desde pequeno sempre aprendi muitas coisas boas, uma família unida, uma família amada. Tive o privilégio de ensinar o Ney a jogar bola, porque era muito ruim de futebol, e cresci com eles. Que Deus possa abençoar vocês, tio, de uma forma toda especial. Louvar a Deus pela vida do pastor Márcio, pela amabilidade, pelo carinho que nos recebe sempre aqui. Eu me sinto muito honrado todas as vezes que o Senhor me traz aqui, e muito feliz também quando eu consigo atendê-los. É uma igreja que eu venho contente, porque aqui habita a presença de Deus. Eu já fui ministrado aqui, eu já senti Deus aqui, então eu quero apenas deixar a minha pequena contribuição neste culto. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 1. Você que achou pode dizer eu achei. Que diz assim o texto: todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, guardareis. Vocês vão fazer o quê? Para os fazer, para que vivas e multipliques, e entres e possui a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Versículo 2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para humilhar, para tentar, algumas traduções diz para provar, e para saber o que está no seu coração, e se guardarias os mandamentos ou não. Versículo 3: e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só do pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Mateus capítulo de número 4, por favor. Você que pode. Versículo 1. Mateus capítulo 4, versículo 1, vou ler para ganhar tempo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Ele teve o quê? E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E você diz amém? Amém. Se você pudesse, assente. Você que tem Bíblia, fique com ela aberta. Você que não tem, que está no smartphone ou no iPhone, acompanhe comigo, por favor. Queridos, eu serei extremamente breve. Na verdade, eu quero apenas deixar para os irmãos uma breve reflexão. Eu prometo a vocês que não vou cansá-los, porque esse não é o meu objetivo, mas eu não vou falar como muitos pregadores falam. Eu preciso agora de um pouco da sua atenção, porque não é verdade. Eu preciso agora de toda a sua atenção. Sei que está calor, o ambiente é pequeno, mas se você focar naquilo que o Senhor vai falar conosco, você pode sair daqui totalmente diferente do que você entrou. Queridos, o capítulo 4, escrito por Mateus, há quem diga que ele é um dos textos mais conhecidos, ou por que não dizer mais prescrutados, dentro das páginas neotestamentárias, a saber do Novo Testamento. Entretanto,
o mesmo possui algumas verdades que necessitam ser aclaradas. A princípio, por mais que eu usarei o capítulo 4 como plataforma do pensamento que o Senhor pôs no meu coração, é o capítulo 3 que me chama a atenção, quando diz que Jesus dá início ao seu ministério sobre as águas do Rio Jordão. Quem é o pastor na época? É o pastor João. Quem aqui já estudou a biografia de João, você vai concordar comigo que João vem de uma linhagem sacerdotal. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5, diz que o seu pai se chamava Zacarias e a sua mãe se chamava Isabel. Um casal que servia ao Senhor de uma forma irrepreensível. Quem olhava para esse casal não achava motivos para repreendê-los. Sendo assim, se João vem de uma linhagem sacerdotal, pastor Márcio, ele possui alguns direitos. E o primeiro direito que João possui é de exercer o seu ministério dentro do templo. E é sobre isso que eu quero reter aqui o meu pensamento. Porque diz a Bíblia e a história que João, mesmo tendo direito de exercer o seu ministério dentro do templo, ele não luta para reivindicar esse direito. O que ele faz? Ele não briga por espaço. Diz a Bíblia que ele faz algo totalmente contraditório à lei e à cultura da época. Ele faz o quê? Ele escolhe um lugar inabitável, um lugar infrutífero, para exercer a função que Deus o confiou. E que lugar é esse? O deserto. Aqui traz um grande paradoxo na minha mente. Eu fiz várias indagações a Deus. Primeiro, quando você olha para a Bíblia e encontra essa palavra deserto, você vai concordar comigo que deserto na Bíblia significa sofrimento, solidão, tristeza, angústia, desespero. Porque a palavra deserto não traz uma definição positiva, mas sim negativa. Então, se o deserto simboliza tudo isso, angústia, solidão, desprezo, o porquê que um homem que tem uma chamada de Deus escolhe este lugar para exercer a função que Deus lhe confiou e não brigou para reivindicar os seus direitos dentro do templo, se há que ele tinha direito? Só que o texto diz que ele escolhe o deserto. E foi no deserto que João nos dá uma lição. E qual é a lição? Que ele não deixou o ambiente mudar ele. Porque, na verdade, não é o ambiente que faz você, mas é você que faz o ambiente. Independente se você está exercendo o que Deus te confiou num lugar que, humanamente falando, é um lugar que não é frutífero e muito menos inabitável, quem tem chamada de Deus floresce em lugares improváveis. Quem tem chamada de Deus dá certo onde ninguém dá certo. Quem tem chamada de Deus chega onde ninguém chega. Quem tem chamada de Deus conquista aquilo que ninguém ainda conquistou. Quem tem chamada de Deus alcança aquilo que ninguém ainda alcançou. Quem tem chamada de Deus vive aquilo que ainda ninguém viveu. Enquanto você não entender isso, eu não paro de falar isso. Se você tem uma chamada, não se preocupe com o ambiente que Deus te colocou, porque através da sua vida, Deus vai mostrar para o ambiente que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. É por isso que José não se intimidou com o calabouço. É por isso que Daniel não se intimidou com a cova. É por isso que Ananias, Misael e Azarias não se intimidaram com a fornalha. Por quê? Porque eles não estavam sozinhos. Difícil não é pregar, o difícil é pregar sozinho. O difícil não é cantar, o difícil é cantar sozinho. O difícil não é ensinar, o difícil é ensinar sozinho. Uma vez que Deus está com você e em você, através de você, Ele fará coisas grandiosas. Então João está no deserto, em um lugar que muitos estão olhando para ele e está dizendo, é o fim. Porque se ele escolheu o deserto, ele quer se suicidar, talvez desistir daquilo que Deus o confiou. Só que a Bíblia diz que deu tão certo, pastor Márcio, ele escolheu o deserto, que diz a Bíblia que os dois sacerdotes da época ficaram com o parafuso solto. Quando eles ficaram sabendo que os cultos estavam esvaziando lá no templo, porque tinha um doido que apareceu no deserto da Judéia, e esse doido estava pregando, e o povo estava deixando o culto do templo para ouvir João lá no meio do deserto. Toda a Judéia, toda a Jerusalém e as cidades adjacentes saíram do templo para ouvir João pregar lá no deserto. Anás e Caifás falou, o que tem este homem? Porventura ele é o Elias? Porventura ele é o Cristo? E manda as pessoas ir ouvir a mensagem que João pregava. E aqui você vai ficar um pouco questionando como eu questionei. A mensagem de João não era uma mensagem popular, pastor Márcio. Até mesmo porque João não pregava entrega de chave.
João não pregava a porta aberta. João nunca pregou sobre cura. João não pregava sobre... Não. A mensagem de João não era essa. João só tinha 4 mensagens. Quantas mensagens? 4. Muito fraco. Quantas mensagens? 4 mensagens. A primeira mensagem de João era a árvore infrutífera, o tema. Por que árvore infrutífera? Porque quando ele olhava para a multidão, ele estufava o peito, ficava com aquele rosto bravo e dizia: o machado já está colocado à raiz da árvore, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Era difícil ouvir isso. A segunda mensagem dele, ele olhava para a multidão e dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura que há de vir sobre vós? Arrependei-vos. Aí quem olhava e falava: não aguento mais ouvir o pastor João. Uma hora ele está falando que Deus vai cortar a árvore, outra hora ele está nos chamando de cobra. Vamos no próximo culto, se ele não mudar a mensagem eu mudo de igreja. Aí vai lá na igreja do pastor João, lá no deserto. Vai, João, prega uma coisa nova. Ele fala: vou pregar. Eu só batizo com água para remissão de pecado, mas aquele que vem após mim é muito mais poderoso do que eu. Ele não batiza com água para remissão de pecado, mas ele batiza com o Espírito Santo e também batiza com fogo. Aí alguém logo dizia: João, você é maior do que ele? Ele falou: eu? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aí alguém olhava e falava: João, então fala outra coisa, João. Nós já cansamos de ouvir você pregar sobre árvore frutífera, cansamos de ouvir você pregar sobre raça de víbora. Agora você vem falar de um pregador que ainda não apareceu. Muda o sermão, João, prega sobre outra coisa. Aí João olhou para a multidão e falou: não é lícito possuir a mulher do teu irmão Filipe. Ele vai e prega sobre o adultério. Alguém fala: quem quer ouvir um pregador desse, que só prega palavra dura, só prega palavra difícil? Aí eu me lembro de um dia que Jesus estava pregando e a mensagem era dura. Aí o povo começou a ir embora um a um. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: vocês também não querem ir embora com a multidão? Aí Pedro tomou a palavra e disse: para quem? Não é para onde, porque o problema não está no lugar, mas está em quem está no lugar. Para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Ei, escute. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu comecei a aquecer na introdução. Vou abrir um parênteses aqui. Se você veio aqui ouvir o que você quer, perdeu tempo. Dá tempo ainda de ir embora para sua casa. Se você veio aqui ouvir uma palavra para você sair daqui dizendo: meu Deus falou comigo, vai transformar minha vida, eu vou receber aquela chave, dá tempo ainda de ir embora. Mas se você veio aqui ouvir não o que você quer, mas o que você precisa, você não sai daqui do mesmo jeito. Você não sai, eu vou falar de novo. Se você vem disposto a ouvir aquilo que você precisa, você não sai daqui do mesmo jeito. É por isso que Pedro e João estão subindo no templo. A hora era 9, às 3 horas da tarde, e está lá um coxo. Aí o coxo olha para Pedro, olha para João, e ele está querendo alguma coisa. Adivinha o que ele quer? Diga esmola. Diga esmola, diga forte. Então o que ele quer é esmola. Ele era colocado todo dia ali, Emerson. Ele queria esmola. Aí diz a Bíblia que Pedro olhou para ele, João olhou para ele, e ele diz: me dá. Tem alguma moeda aí? Pedro olhou e falou: não tem. Agora entenda uma coisa: se Pedro dá a moeda para ele, ele ia voltar ali no outro dia, sim ou não? Se Pedro dá a esmola para ele, ele ia voltar ali outro dia, sim ou não? Mas Pedro não dá o que ele quer, porque quando Deus dá o que você quer, isso vicia. Aí você só serve a Deus por aquilo que ele pode te dar, e não por aquilo que ele é. Aí Pedro olhou e falou: não tenho dinheiro não, mas está pronto para receber? Talvez, permita parafrasear aqui. E ele disse: eu estou. Então não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. A Bíblia diz que ele dá um pulo, que ele ficou de pé e ele entendeu: quando eu recebo aquilo que eu não quero, mas que eu preciso, a minha vida muda, a minha casa transforma, a mão de Deus vai sobre a minha vida. Quem está preparado para receber aquilo que você precisa? Então João está lá pregando no deserto. E João era ousado, irmão. Primeiro que ele só tinha 2 igrejas. Quantas igrejas? Uma igreja que ele tinha no deserto, era a sede dele, pastor Márcio. E no deserto ele pregava com eloquência, sim ou não? Só que no Jordão ele tinha uma segunda igreja, uma subsede. E era no Jordão que ele batizava aqueles que eram convencidos pela pregação, lá no deserto. Só que um dia ele está no Jordão, capítulo 3 eu estou, e ele está pregando com muita ousadia. E ele olha para a multidão e está lá: ei, raça de víbora,
E a víbora se converte, ele pega a víbora e batiza com veneno e tudo. Aí ele batiza uma víbora, batiza outra cobra e vai batizando cobra. Mas quando de repente ele está pregando com graça, com autoridade, porque o Espírito Santo estava sobre ele, quando de repente ele olhando para frente, uma fila muito grande para o batismo, João para. João fica parado, pasmo, como vocês estão olhando para mim. Alguém olha para João pregando e fala: o que aconteceu com o pastor? O que aconteceu com o pastor Márcio? É a mesma coisa, o pastor Márcio está pregando aqui eloquente, e pula para cá, e bate no pedestal, e pega o violão, aí todo mundo fala: o pastor Márcio é isso aí. Só que de repente o pastor Márcio está pregando e ele para. E alguém não entende por que ele parou. Não é um tópico da mensagem, ele para, porque ele vê que alguém entra na fila do batismo. É neste momento que alguém deixa a carpintaria do seu pai. É neste momento que se cumpre o que está escrito em Isaías 7,14, que uma virgem conceberia um filho e o chamaria de Emanuel, que significa Deus comigo, Deus com você e Deus conosco. É neste momento que se cumpre Isaías 9,6, que diz que o menino vos nasceu e um filho se vos deu, e o principado está sobre os teus ombros, e ele terá no mínimo 5 nomes. O primeiro é maravilhoso, o segundo é conselheiro, o terceiro é Pai da eternidade, o quarto é príncipe da paz. E esse mesmo Jesus está aqui nessa noite e está te dizendo: é impossível interromper o projeto que eu iniciei na tua vida. Quem crê que Jesus vai João para, e no momento que João para, João fica olhando e fala: peraí, entrou alguém diferente na fila. E quando ele fala isso, talvez, permita-me fazer uma conjectura aqui, talvez, olha aqui para mim, alguém pergunta: João, peraí, que cobra é esta, João, que deixou você parado? Que cobra é essa que deixou você sem fôlego? Aí João fala: não, quem entrou na fila não é cobra. Não, João, não. Por quê? Porque a cobra fere, esse aí sara. Quem entrou na fila é diferente. Por quê? Porque esse aí que entrou na fila, ele não mata. Não, mas ele dá vida e vida com abundância. Quem entrou na fila é diferente. Por quê? Porque ele não mente, porque ele diz que ele é a própria verdade. Quem entrou na fila é diferente. Por quê? Porque agora ele é cordeiro, mas depois que ele for daqui para lá, ele é o leão da tribo de Judá. Ele que está na fila. Aí Jesus entra na fila e vai se aproximando de João. Quando Jesus chega perto de João, João continua parado. João continua sem voz. João continua sem reações. Porque todos aqueles que tiveram o privilégio de desfrutar da presença de Deus não pularam, não gritaram, não saltaram com um pé só, mas caíram com o rosto no chão. Detalhe: ninguém sabe quem Jesus é. Os únicos que sabem é o céu, o inferno, José, Maria, Isabel e Zacarias e João. Só a família sabe quem ele é. Ninguém o conhece, ninguém nunca o viu. Só que quando ele chega na cena, ele rouba a cena. E ele olha para Jesus e fala: quem tinha que ser batizado por ti sou eu. Aí os obreiros de João olham e falam: rapaz, quem é ele? Quem é ele que está intimidando João desse jeito? Quem é ele que está fazendo João falar essas palavras que nós nunca ouvimos antes? Eu nunca ouvi o pastor João tremer na base. O joelho dele tremia, o olho dele estava regalado, ele estava suando frio. Aí João diz: é porque vocês não sabem o poder que ele tem, é porque vocês não sabem o que ele pode fazer, é porque vocês não conhecem a sua origem. João diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus. Vocês não sabem quem ele é a pedra de esquina. Vocês não sabem quem ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim. E ele está aqui nesta reunião também nessa noite, na Assembleia de Deus Amor é Vida, para dizer para você que ainda que o diabo queira te matar, a glória da segunda casa vai ser maior, porque Jesus é grande. Se você soubesse quem ele é, você não estava olhando para mim desanimado. Se você soubesse quem ele é, você não estava com sono agora. Se você soubesse quem ele é, você não estava pensando em desistir, porque uma vez que ele vem ao teu encontro, o diabo tem que bater em retirada da tua vida. Uma vez que ele vem ao teu encontro, os demônios têm que correr de você. Uma vez que ele entra na guerra, ele não entra para empatar, ele não entra para dar WT, ele entra para vencer, porque ele é o Senhor dos exércitos. Quem pode levantar a mão para adorá-lo? E é neste momento, oh, irmão, estou sentindo a presença de Deus aqui.
E é neste momento que Jesus convence João: me batiza para cumprir a lei. Tudo bem, eu te batizo. Essa aqui é uma das cenas mais emblemáticas da Bíblia e uma das mais lindas de todas, na minha opinião. João está com o Filho de Deus nos braços. Imagina, pastor, o privilégio. Se quando algum pai batiza um filho, ele chora. Se quando um pai batiza um sobrinho ou a própria esposa, é uma cena que nunca esquece. Sim ou não, irmão? Imagina você, pastor, batizar o seu filho. Imagina você, pastora, batizar o seu irmão, o seu pai, o seu papai, ou sua mamãe. João está com o Filho de Deus nos braços. E quando ele deita Jesus na água, diz a Bíblia que não acontece nada. Porque o efeito não é quando ele entra. O efeito é quando ele sai. Quando ele entra é só mais um. Mas quando ele sai, aí ele mostra quem ele é. Quando ele sai da água, a Bíblia diz que o céu abriu. Quando ele sai da água, a Bíblia diz que o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, desceu sobre ele. Quando ele sai da água, a boca de Deus abriu e Deus disse: este aí é o meu filho amado, a quem me comprazo. A multidão ficou toda atônica, não entendendo o que estava acontecendo. Era o próprio Deus de pé dizendo: a partir de agora, aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus salvadora. Quem pode adorar Jesus, fala ai. Jesus é batizado, ele sai das águas. E quando ele sai das águas, ele precisa passar por algumas coisas. Pergunta para mim qual? E é aqui que eu entro no texto. Eu estava lendo em casa hoje, Deuteronômio 28, e percebi que Deus tem um padrão. E esse padrão estabelecido por Deus, ele trabalha na vida de todos nós. Diga, de todos nós. Então olha para quem está do seu lado e me ajude a pregar e diga: da sua vida também. Por quê? Porque assim, quando você olha para o livro da segunda lei, que é o livro de Deuteronômio, a Bíblia diz que foi Deus que tirou Israel com mão forte do Egito, sim ou não? Quando Deus tira o povo de Israel com mão forte do Egito, a Bíblia diz que Deus tinha alguns objetivos a serem trilhados. Primeiro, que o povo estava no Egito, e eles estavam no Egito como escravos, sim ou não? Sim ou não? Então eles eram escravos no Egito. Se é escravo, o que eles comiam no Egito? Cebola e pepino, segundo a história. Eles não comiam os cardápios diferenciados, ou seja, carne, outros tipos de alimento. Era cebola e pepino, comida de escravo. Se eles estão no Egito como escravo, a postura deles também é de escravo. E escravo é um escravo submisso. Tudo que faz segundo a ordem de Faraó. Então se Faraó falava vai, eles iam. Se Faraó falava volta, eles voltavam. Só que o que eu acho interessante aqui é que no capítulo 8 de Deuteronômio, versículo de número 1, Moisés deixa umas orientações. A primeira é essa: todos os mandamentos que eu hoje vos ordeno, eu preciso que vocês guardem eles. Para que guardar o mandamento? Para executá-lo. Tiago, na sua carta, no capítulo 1, versículo 22, diz o quê? Não sede apenas, mas sim. Porque se você guardar e não praticar, sua vida não tem mudança. Charles Spurgeon diz que a graça que não muda, ela também não salva. Não adianta nada você estar aqui, conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não viver nem um salmo de número 1. Não adianta nada você conhecer teologia, entender de grego e hebraico e não saber pedir perdão para o seu irmão. Não adianta nada você falar em línguas estranhas e também quando está com raiva sair palavras torpes da sua boca. Não adianta nada aqui dentro nós pularmos, a se alegrarmos no espírito e lá fora quando tocar uma música de forró você entrar na dança. Não adianta nada aqui você ser alguém e lá fora você não condizer com aquilo que você diz aqui. É por isso que as igrejas estão frias, porque aqui dentro todo mundo é crente, aqui dentro todo mundo adora, aqui dentro todo mundo exalta a Deus, mas lá fora eu vou falar, compre não paga, tem um nome no SPC, tem um nome no Serasa, nem na quitanda do Zé dá para comprar, porque tudo que pega lá não paga e nem manda notícia. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que mandamento é para cumprir, que mandamento é para obedecer. Quem crê na palavra que eu vou falar. Então, primeira regra aqui: guarda a palavra. Para quê? Para fazê-la, para cumpri-la, para obedecê-la. Só que tem detalhe: qual que é o propósito disso? Para que vivais. O que, Tiago? Para que tenha vida. Diga, para que tenham vida.
Qual é o primeiro mandamento com promessa? Vou apertar, irmão, é culto de ceia. Qual é o primeiro mandamento com promessa? Quem aqui sabe? Diga, honrar pai. Desse jeito você não honra não. Diga de novo, honrar pai e honrar mãe. Então não adianta nada você estar aqui dentro e se você não fala com seu pai e com sua mãe. Não adianta nada você servir a Jesus e não conseguir liberar perdão. Você tem que entender que não tem como viver só uma parte da Bíblia. A Bíblia é composta de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Ou você vive o que nela está escrita, ou você pode ir embora e caça outra coisa para você fazer, porque senão você vai viver só meio evangelho. Aí Jesus volta, a trombeta toca e você vai vir para o culto no domingo e vai falar: cadê o pastor Márcio? Pastor Márcio não é de faltar culto. Cadê o Emerson? Ele não é de faltar culto. Cadê a Maria? Ela não é de faltar culto. Cadê o Eduardo? Ele não é de falta culto. Aí alguém vai chegar triste e vai dizer: você não sabe o que? Os crentes sumiram na terra, está todo mundo procurando eles. Aí alguém vai dizer: por que nós estamos aqui? Porque ou você vive a Bíblia inteira, ou você vai fazer outra coisa. Temos que viver na íntegra, na íntegra. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Então primeiro você tem que viver, fazê-la. Para quê? Para que vivas. E depois multiplique-se. Aqui fala de crescimento. E depois possua a terra. Agora, para que Deus faz isso? Primeiro, para que vocês lembrem o caminho pelo qual o Senhor guiou vocês pelo deserto. Isso aqui é muito lindo, irmão, porque isso aqui fala de lembranças, fala de recordações. E quando eu estava lendo essa palavra em casa, essa palavra mexeu comigo. Sabe por quê? Porque eu só estou aqui porque a palavra de Deus entrou em mim. Eu só estou aqui porque eu me rendi à cruz e o significado dela. Ninguém está aqui porque é bom, porque a graça de Deus não se manifestou para os bons. Paulo, escrevendo a Tito, diz que a graça de Deus não é exclusiva. Ela não é para o negro, ela não é para o branco, ela não é para o africano, ela não é para o asiático. Para quem que é a graça de Deus? Ela se manifestou para todos, é para todos. O cachaceiro também tem graça, a prostituta também tem graça, o homicida também tem graça, você também tem graça. E é por isso que nós estamos aqui, porque aonde habitou o pecado, a graça de Deus, a graça. Agora olha, escute, eu vou correr, escute isso. Para que mais? Para que o povo lembrar do deserto, os dias do deserto? Para duas coisas. Primeiro, para Deus humilhar vocês. Perceba que essa palavra é forte, sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Como assim? Deus fez isso para humilhá-los? Sim. Só que a palavra humilhar possui muitas definições. Entre elas, a palavra humilhar significa rebaixar. Fica de pé aqui, vem aqui. Fica aqui do meu lado. Me ajude a pregar aqui. A palavra humilhar significa rebaixar. Diga rebaixar. Em outras traduções, diminuir a altura. Você perceba que ele foi diminuído um pouco, não foi? Diminuiu. Como assim? Que Deus quer falar com isso? Que Deus quer falar com isso? Que quando eles estavam no Egito, eles tratavam Deus assim, ó. Como? Na mesma altura. Quando Deus tirou eles do Egito, levou para o deserto, Deus falou: agora eu vou colocar vocês do tamanho certo. Por quê? Porque Deus tirou o homem do centro e colocou Deus no centro. Então, uma vez que você entende a hierarquia do céu, que primeiro Deus tem que estar na tua frente, para depois você vir atrás dele, você entende que Jesus diz assim: aquele que quiser vir após mim, obrigado, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a tua cruz e faz o quê? Faz o quê? Deixa eu confessar uma coisa aqui. Eu odeio seguir os outros. Por quê? Porque a pessoa parece que faz de propósito. Ela dá seta para a esquerda e vira para a direita. Ela dá seta para a esquerda e vira para a direita. Dá seta para a direita e vira para a esquerda. Você fica doido atrás da pessoa. Sim ou não? Ou só acontece comigo? Você fica vendido. Você não sabe para onde vai. Fica assim, olho fixo na pessoa. E quando o sinal fecha? Aí piorou, irmão. Sinal fechou, a pessoa vai embora. E parece que ela esquece que tem alguém atrás dela. Sim ou não? Ela vai embora, vira, desce, some. Aí você fica perdido, sem saber para onde ir. E assim é seguir a Deus. Porque quando estamos seguindo a Deus, primeiro, Ele não dá seta para a esquerda e vira para a direita. Quando você está seguindo Deus, fica de pé de novo, fica de pé de novo. É assim. Deus está na frente, mas Ele não está na frente
desconectado com você, da mão. Ele está na tua frente, mas está te segurando. Ele vem para cá, você vem para cá. Ele vai para lá, você vem para lá. Aí o diabo tenta atrapalhar a conexão. Ele te abraça, se for preciso ele pega você no colo, mas ele não deixa você se distanciar dele. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Então quando você olha para o texto, você percebe que o primeiro propósito é humilhá-los. E o segundo? O segundo é prová-los. Prová-los como? Olha o que Deus faz, irmão. Deus é Deus. Olha o que Deus faz. Eles estão no Egito. Diga, no Egito. Segundo a Bíblia, em Êxodo 16, lá tem abundância de carne, sim ou não? Só foi Deus tirar eles do Egito, Êxodo 16, versículo 3. A Bíblia diz que não demorou para eles murmurar. Olha o que eles falaram. Deus poderia ter nos matado lá no Egito, porque lá nós estávamos sentados junto às panelas de carne. Aí ficava lá sentado junto à panela de carne, e nós tinha pão com fartura. Aí Deus pega, tira nós do Egito, nos coloca no deserto. Para quê? Para nos matar de fome. O que Deus estava fazendo? O que Deus estava querendo fazer com eles? Primeiro, prová-los. Com o quê? Deus trabalha assim. Primeira prova que eles passaram, capítulo 15 do Êxodo, versículo de número 13 adiante, que diz a Bíblia que eles estão indo num caminho para adorar o Senhor, como de repente acabou a água. Quando acaba a água, Deus leva eles para onde? Diga, para Mara. Não, fraco, diga, para Mara. O que tem em Mara? Águas amargas. Quem aqui já tomou água amarga? Levante a mão. É gostoso, irmão? É ruim ou não é? O que Deus quer dizer com isso? Que Deus trabalha assim. Uma vez que você aceita Ele, primeiro, Ele te leva para o amargo. Ele nunca vai te levar para Elim, onde ficava 70 palmeiras com águas doces. Primeiro, água amarga. E é no amargo que Ele mostra para você que Ele tem poder de transformar o amargo em doce. Deus não precisa do ambiente para cuidar de você. Deus, Ele pode fazer com você como fez com Abraão. Abraão, fala para Ló para onde ele quer ir. Ló olhou para frente e viu as campinas e disse, eu quero ir para cá. Aí Abraão falou, Abraão olhou para a direita, um lugar seco, um lugar infrutífero. Abraão disse, então vou para cá. Adivinha o que aconteceu? O lugar das campinas virou Sodoma e Gomorra, mas o lugar de terras secas manou uma terra que mana leite e mel, porque Deus é poderoso. Então Deus não precisa de condições favoráveis. Aí Deus faz o quê? Tira você do conforto e fala, vamos passear comigo? Aí pega você e faz como Ezequiel, leva você para o meio de vale de ossos secos. Aí você está no meio do vale falando, Deus, e agora? Deus fala, e agora? Agora anda. Deus, e agora? E agora? Prossiga. Deus, e agora? Agora continue. Por quê? Porque eu não te tirei você do Egito para você morrer no deserto. Eu te tirei do Egito para mostrar para você no deserto que quando eu estou com você, maná cai do céu, água brota da rocha, carne já desce assada, e se vir mar diante de você, eu abro o mar diante dos teus inimigos, porque eu estou contigo, eu estou contigo. Quem pode adorar esse Deus que está... Aí diz a Bíblia, pastor Márcio, que Deus levou eles para prová-los. Diga, para prová-los. Então me ajude a pregar e diga para alguém, não se preocupe. Ele preocupou que você não falou, diga de novo, não se preocupe. Esse deserto não vai te matar. Agora quando você olha para a Bíblia, esse é o segundo objetivo. O terceiro objetivo, diz a Bíblia em Deuteronômio, foi para Deus sondar o que estava no coração deles. Ô irmão, isso aqui dói demais. Como assim, Tiago? Não tem como Deus enxergar o que está no seu coração quando tudo está bem. Tem gente que já entendeu, né? Porque quando tudo está bem, irmão, o culto é mais gostoso. Vem para o culto no 13º para você ver. Não tem uma mulher casada que não fala em línguas. Ela entra pela porta lá falando em mistério. Oh, glória. E quando está de férias, então, meu Deus do céu, não tem culto morto não, pastor. É só avivado. E quando o marido ganha um aumento de salário, meu Deus do céu, aí, ô Jesus, me ajuda. Então não tem como Deus avaliar o que está no seu coração quando, geograficamente falando, o local que você está é favorável. Aí Deus faz o quê? Deus te tira da área de conforto e leva você para o deserto. Aí acaba o arroz, ei, olhe para mim. Aí acaba o arroz, aí a esposa avivada, em vez de falar, ô glória,
Ela falou: ei, marido, vai trabalhar não? Aí faltou o sapato. Ela falou: ei, estou sem sapato. Aí você olha, não vou entrar nesse detalhe. Ô Jesus, me ajuda. Aí você olha lá onde guarda o sapato, não vou nem falar o nome, tá bom? Aí tem lá 300 sapatos. Ela: acabou meu sapato. Aí as coisas começam a mudar. Aí é o interessante falar isso aqui, porque Deus levou o povo de Israel, tirou do Egito e levou para o deserto, sem sapato. Isso aqui é interessante, né? Tinha sapato não. Só que a Bíblia diz que o pé ia crescendo. E adivinha? O sapato não ficava apertado, porque o sapato crescia conforme o pé. Estava calçando 37, ia para o 38, o sapato ia para o 38. Estava calçando 38, ia para o 39, o sapato ia para 39. A roupa não ficava curta. Ao invés da calça ficar curta, conforme ia crescendo, a roupa ia crescendo junto do corpo. O que é isso, Tiago? O que é isso? É o que Deus que você serve. Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. É nada. Aí Deus faz o que com eles? Deus quer ver o que está no coração deles. É interessante isso aqui, ver o que está no coração, porque Salomão dá um conselho em Provérbios 17:3. Salomão diz o quê? Que o crisol prova a prata, o fogo prova o ouro, mas é o Senhor que prova o seu. Só Ele, irmão, tem poder para isso. Então se você está na luta, é porque Deus está te examinando. Não, vou falar de novo. Se você está na prova, Deus está te examinando. Deserto para Deus é como uma maca de cirurgia para um médico. Ele te coloca no deserto e Ele está usando as suas ferramentas. Porque para você é dor, mas para Ele é ferramenta de trabalho. Para você é sofrimento, mas para Ele é ferramenta de trabalho. Para você é desespero, mas para Ele é ferramenta de trabalho. Para você é angustiante, mas para Ele é ferramenta de trabalho. Enquanto a sua lágrima está correndo no rosto, Ele está te lapidando, Ele está te transformando, Ele está te capacitando. Quem crê que você vai sair daqui hoje diferente? Paulo escrevendo na igreja em Roma, capítulo 12, versículo 2, diz o quê? Não vos conformeis com o quê? Com este mundo, mas faz o quê? Transformai-vos. Pelo quê, irmão? Pela renovação do vosso, para que experimenteis o quê? Diga, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Mas vamos entender isso aqui? A única forma de você desfrutar da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, é seguindo a oração de Jesus. Qual a oração de Jesus? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu, venha a nós o teu, mas seja feita. Não é a sua, não? Não é a minha? É de quem? Então a vontade dele é essa, é te examinar na maca. E Deus está falando comigo aqui agora, que tem muitos crentes aqui na maca, e Ele está examinando o seu coração, e Ele está entendendo, vai conseguir. Não, você não entendeu, eu vou falar só para esse lado aqui, vai conseguir. Tem alguém de lado de fora do quarto de operação e está dizendo, vai morrer, não vai aguentar, mas Deus está dizendo, não, vai conseguir, vai dar certo. Por quê? Porque vocês olham por fora, eu estou examinando por dentro. Por fora ele está abatido, mas por dentro ele está guerreiro. Por fora ele está aflito, mas por dentro ele está forte. Por fora ele está acabado, mas por dentro ele está um guerreiro. Quem crê que Deus está te lamando? Deus fez isso com o povo de Israel. E Deus fez isso com o seu próprio filho. Fez isso com Cristo. Jesus como homem. Não vou entrar nesse detalhe porque há uma discussão teológica imensa a respeito disso. Mas estude na sua casa, Atos 10:38. Diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré. E este andou por muitos lugares fazendo bem, porque o Espírito Santo estava com ele. Então tudo que Jesus fez, não fez como homem. Como homem ele chorou, como Deus andou sobre a água. Não, nada disso. Ele como homem, ele andou sobre as águas e chorou também. Por quê? Porque o Espírito Santo capacitou ele para isso. O Espírito Santo tem poder para te capacitar, para andar sobre as águas. Tiago, me prova na Bíblia, Pedro andou também ou não andou? Aleluia. Pedro andou também ou não andou? Ele andou, por quê? Porque o Espírito Santo estava com ele naquela hora. De forma transitória, mas estava. Aí o texto diz que Deus, depois que revela o Filho, faz o que com o Filho? Vou usar o mesmo padrão. Qual é o padrão? Vou levá-lo para o deserto. Por quê?
Porque o pai se alegrou tanto do filho que decidiu prová-lo. Irmão, isso aqui parece paradoxo, não parece? Olha aqui para mim, levante a mão, você que tem filho. Levante, levante. Se o seu filho passa de ano, você faz o que com ele? Hã? Você briga com ele? Você dá um castigo nele? Se o seu filho está indo bem na escola, o que você faz com ele? Diga, eu presenteio. Na minha época, meu pai só fazia promessa, né? Passa de ano que eu te dou uma bicicleta. Eu passava, eu falei, cadê a bicicleta? Ele falou, o próximo ano. Passa de ano que eu te dou isso. Eu passava, cadê? Ele falou, o próximo ano. E ele foi me enganando. Mas muitos pais, não. O filho faz algo favorável, ele faz o quê? Presenteia o filho. E se eu te falar que Deus não é assim? Deus não é assim, irmão. Uma vez que você alegra a Deus, Deus decide ver o que está dentro do seu coração. Uma vez que você atrai a presença de Deus para a sua vida, Ele não se empolga com a capa, com o rótulo. Tem pessoa que só de olhar para o rótulo já fica empolgado, né? Cuidado, hein? Porque nem tudo que brilha é ouro. Deus não se empolga com rótulo. É por isso que eu nunca preguei sobre uso e costume. Porque Deus não está preocupado com minha gravata. Eu estou quase arrancando ela aqui. A camisa eu já tirei para fora. Deus não está preocupado com nada disso. Deus está preocupado com quem então? Deus está preocupado com uma alma mudada, com um coração contrito, com uma mente aberta, com o coração transformado e sedento. É com isso que Ele está preocupado. Aí quando Deus olhou para o filho, Ele falou, já que é filho, vou te presentear. Com o quê? Vai, Espírito, leva ele para o deserto. Quando o Espírito levou ele para o deserto, a Bíblia diz, escute isso, eu vou entrar no texto e termino agora, que ele sendo conduzido pelo Espírito ao deserto, tendo jejuado 40 dias, diga 40 dias, 40 dias. E 40 noites, diga 40 noites, 40 noites. Ele teve fome, diga teve fome. Aí o versículo 3 diz, e chegando ele o tentador, e aqui eu acho interessante, sabe o que, Emerson? Que no primeiro dia, o diabo não passou lá. Você está muito fraco, vou para cá. No segundo dia, o diabo nem passou pelo deserto. Terceiro, também não. Quarto, não. 10, não. 20º, também não. Mas quando deu o 40º dia, adivinha quem apareceu? Diga, o diabo. Quer uma notícia, um conselho? Se o diabo apareceu, é porque os seus dias de deserto estão com prazo de validade vencido. Não, você não entendeu, eu vou pular em você aí. Se o diabo está te atormentando, se alguém está te perseguindo, se alguém está te caluniando, se alguém está perseguindo você e contra a tua vida, é sinal que você está vivendo os últimos dias de deserto na tua vida. O diabo nunca aparece no primeiro dia, nem no segundo, mas sim no último. Aí foi no último dia que o diabo veio, Eduardo, e disse, ei, se tu és o filho, manda que essas pedras se transformem em pães. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Vamos entender a matéria? O pão hoje é pão, sim ou não? Sim. E amanhã? Como está esse pão? Murcho, né? E depois da manhã? Duro, né? E depois da manhã? Mofado, não é? Então o pão é algo transitório, sim ou não? Sim. Olha como o diabo é esperto. O diabo se aproximou de Jesus e falou assim, olha, eu tenho uma proposta para você. Pega essa pedra aí, que é algo sólido, porque a pedra hoje é, amanhã ela é, e depois da manhã não é, e depois, pedra não muda, mas e o pão? O pão muda. Olha o que o diabo estava dizendo, eu vou te dar uma opção, pega essa pedra que hoje não serve para nada, e transforma em pão. Por quê? Porque você é filho, e filho não precisa ter fome, apesar de tudo você é filho. Está no deserto, mas é filho. Está aprovado, mas é filho. Faça alguma coisa. O que o diabo quer fazer? Quer usar a fragilidade de Jesus e da sua carne. Mas Jesus fala o quê? Eu não tenho nada com pão. Por quê? Porque pão é algo transitório. O que você se apega? Eu se apego com algo que não é transitório, mas é fixo. É por isso que Jesus olhou para a pedra e falou, tu és Petros, um pequeno fragmento de pedra, mas sobre esta rocha que é Jesus, eu edificarei a minha igreja. Porque Jesus, Ele é imutável. É por isso que nós estamos aqui, porque Ele continua sendo santo, Ele continua sendo justo, Ele continua sendo verdadeiro. Quem pode adorar esse Jesus que não muda? Era isso que Jesus estava dizendo. Aí
o diabo olhou e falou: não deu certo. Já que não deu certo, eu vou pegar você e vou transportar você. Fica aqui de pé comigo, eu vou encerrar agora. Olha o que o diabo faz. O Espírito está conduzindo Jesus. Vem para cá, vem para cá. Aí o diabo faz o quê? O diabo aparece. Já que o Espírito está conduzindo, o diabo não conduz. O diabo faz o quê? Diga, transporta. Diga, transporta. Eu vou te fazer uma pergunta: o que é mais rápido? Condução ou transportação? Hã? O que é mais rápido? Transportação é algo rápido, ó. Põe aqui. Agora, condução é algo que é demorado. É um passo depois do outro. É um passo depois do outro. É um passo depois do outro. Quando Paulo diz à igreja de Roma: mas transformai-vos, a palavra transformar ali, no original, fala transformação, ou seja, metamorfose. O que isso quer dizer? Que ninguém aqui é uma obra completa. Todos que estamos aqui, estamos em obra. É por isso que Paulo diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia do Senhor. Então você está devagar, mas está andando. Está complicado, mas está andando. Está demorando, mas está andando. E detalhe, Jesus está voltando e não vai demorar para você se encontrar com Ele nos ares. Quem pode adorar Jesus aqui nessa noite? Aí o diabo foi lá e transportou Jesus. Para onde? Para o pináculo do templo. Porque o diabo é assim. O diabo primeiro, ele pega quem está embaixo, Hermes, e coloca em cima. E depois que está em cima, ele joga para baixo. Deus não. Deus pega quem está embaixo e coloca para cima. E uma vez que você está em cima, você muda para cima. E uma vez que você muda para cima, você vai mais para cima. É por isso que a Bíblia diz que quando Paulo encontrou com Jesus em Damasco, primeiro, ele foi crucificado com Cristo. Do chão, ele foi para a cruz. Da cruz, ele passou o primeiro céu. Do primeiro céu, passou o segundo céu. Do segundo céu, ele foi para o terceiro céu. E no terceiro céu, onde está o trono de Deus, Deus revelou coisas inefáveis, indignas de dizer para os homens. Porque com Deus não tem volta. É daqui para lá. É daqui para lá. Quem quer ir para lá? Quem quer ir para lá? Quem quer ir para lá? E agora eu concluo. A terceira proposta do diabo para Jesus foi essa. Tudo bem. Já que você não quer ser corrompido, já que você não quer acertar as propostas, já que você já deixou claro que nem só de pão viverá o homem, então me fale uma coisa, vamos dar uma volta comigo? Transporte ele de novo. Para onde agora? Para uma montanha muito alta. Aí o diabo falou: olha tudo isso aí, está vendo tudo isso aí? Os reinos e a sua glória? Tudo isso te darei. E aqui eu encerro com um conselho. Tome cuidado com o que você deseja. Porque existem 3 fraquezas no homem. Quantas fraquezas? 3 fraquezas o diabo falou para Jesus aqui do homem. Qual é a fraqueza que um homem tem? Primeiro, poder. Todo homem gosta de mandar, sim ou não? Só na sua casa que não dá, né? Que lá é a esposa que manda. Segundo, um homem gosta de honra, sim ou não? O homem gosta de ser honrado, lembrado. Terceiro, o homem gosta de poder, gosta de honra, mas também gosta de glória. O que é a glória para um homem? Aquilo que ele conquista. O homem tem muitas posses, ele fala o quê? Tudo isso aqui, ó, é meu. Quem lembra aqui de Nabucodonosor? Quem lembra dele? Que ele olhou para o reino e falou: tudo isso aqui é meu. Se esqueceu que foi Deus que deu para ele. Ô, coitado. Tudo isso aqui é meu, ó. Tudo meu. Tudo meu. Agora escute. Então o homem, ele tem essas 3 fraquezas. Primeiro, poder, honra e glória. Jesus ficou tão preocupado com isso, que ele olhou para Satanás e falou assim: não, Satanás, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Adivinha o que aconteceu? Jesus continuou no deserto. Diga, ele continuou no deserto. Diga de novo, ele continuou no deserto. Mas agora mudou. Porque quando ele chegou no deserto, ele chegou só. E depois ele foi e recebeu uma visita. Quem era? O diabo. Mas depois que ele venceu a tentação, agora ele continuou só. Mas detalhe, a Bíblia diz que quando veio a luta, veio no singular. Só um, o diabo. Mas quando Deus decidiu abençoar ele, a Bíblia diz que não foi no singular, mas foi no plural. E os anjos de Deus vieram.
Não, você não entendeu, levante a mão. A sua luta está no singular, mas a providência que Deus tem na tua vida, ela não está no singular, ela está no plural. Até hoje o diabo te tentou, mas a partir de hoje os anjos de Deus chegaram. E aquilo que você precisa não está na mão do diabo, aquilo que você precisa está na mão de Deus, está na mão de Deus. Você que pode, fica de pé comigo. Agora olhe para mim. A sua luta pode ser que ela venha no singular. E luta marca, sim ou não? Enfermidade, desemprego, doenças, marca. Mas quando Deus decide agir, aí cria um memorial. Não, vou falar de novo. A luta marca, mas a providência cria memorial. Era isso que Deus estava dizendo para o povo de Israel. Lá no Egito vocês ganharam marcas, mas agora na minha presença vocês ganharão um memorial. Porque sou eu um Deus que cuido, um Deus que vela, um Deus que protejo, um Deus que sara, um Deus que mudo, um Deus que capacito. Quem crê que esse Deus está aqui nesse culto diz. Então quero que vocês entendam, queridos, que servir a Deus não é só dias de sol. Já faz quase 17 anos que eu sirvo ao Senhor. Eu já passei por muitas noites nubladas, muitas. Mas adivinha uma coisa? Em todas elas, eu não estava só. Eu vim pregar para alguém que está vivendo o Salmo 42:5. Porque te abates, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Eu estou pregando para alguém que está esperando em Deus. Receba essa palavra. Isaías 64:4. Desde a antiguidade ainda não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viram, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Quem crê que Jesus está vindo com a providência, levante a mão para adorar a Jesus. Permita-me fazer uma oração. Já passei do horário. Minha esposa vem aqui louvar um. Eu preciso orar por vocês. Talvez vocês entraram aqui nessa noite com o coração apertado, porque ficar na maca, na mesa de cirurgia não é fácil, sim ou não? É complicado porque você está à mercê daquele que está operando você, aquele que está lapidando você. Então talvez você entrou aqui com o coração apertado, falando: Deus, até quando? Esse deserto parece que não tem fim, essa luta parece que não passa. Até quando meu marido vai ficar assim? Até quando os meus filhos vão se distanciar de ti? Até quando essa porta de emprego não abre? Até quando essa enfermidade não me deixa dormir? Até quando tantas lutas, Deus? Eu não aguento mais. Aí Deus me traz aqui para te dizer: essa luta pode acabar hoje, você crê? Não, vou falar de novo. Essa luta pode acabar hoje, você crê? Eu disse aqui e vou ratificar de novo: a sua luta tem início, tem meio, mas também tem fim. O prazo de validade dela acabaram neste culto. Acabaram neste culto. Você que necessita de oração, vem aqui, sai do seu lugar. Tiago, eu creio, eu preciso que Deus mude a minha vida, que Deus me tire desse estado. Sai do seu lugar e vem.